e nós vamos continuar debatendo o tema da segurança pública. Na agenda do Supremo Tribunal Federal, a Corte volta a discutir a validade das operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro, a chamada ADPF das favelas. Também entra na pauta a discussão sobre a revista íntima em presídios. O relator é o ministro Edson Fachin. Em seu voto, o ministro reconheceu que há violação dos direitos humanos e que o poder público deve tomar providências. Vamos lá. Luiz Augusto Durso, vou começar com você, que você é um criminalista, também filho de um criminalista emérito. Mais ou menos comecei junto com seu pai, o Durso. Inclusive, disse que... Primeiro júri fizemos um acordo. Isso, ninguém perdeu. Terminou empatado. Mas eu queria te perguntar o seguinte, número 1, eu acho estranho alguém recorrer ao Poder Judiciário para pedir que um juiz, ainda que seja um juiz do mais alto nível do Supremo Tribunal Federal, oriente as forças de segurança como fazer a operação. Pelo que eu estudei, juiz julga casos concretos. Quando chega para ele algum caso, no caso do Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade de leis e decisões. É isso que cabe a julgar. Então, primeiro, está certo o Supremo Tribunal Federal querer orientar como tem que ser feita as operações policiais? Número 2, o ministro Fachin, no seu voto, diz que a polícia precisa avisar os prestadores de serviços locais, farmácias, também os órgãos públicos, como hospitais públicos, corpo de bombeiros, de que vai ter uma operação. Desculpe, se você avisa, obviamente, o hospital, se você avisa a farmácia próxima à favela que vai ter operação, na mesma hora, os traficantes e o crime organizado já está sabendo. Você quer que o dono da farmácia que não comunicar ao crime organizado que vai ter uma operação é morto no dia seguinte, a farmácia é incendiada. Então, também é uma medida errada de quem não está acostumado a lidar com a questão da segurança. E o terceiro ponto que eu quero... São só 3, tá? Não vai esquecer. Já anotei. E o terceiro ponto e último. Operações pirotécnicas, que a polícia sobe atirando, trocando tiros contra traficantes e criminosos, resolve o quê? Ou sobe para desmantelar a organização criminosa, ou não sobe para dar espetáculo para a televisão, porque aí tem bala perdida e inocente que morre. Então, esses 3 pontos. Poder Judiciário tentando ensinar a polícia como trabalhar. Número 2, vamos avisar o crime organizado que vão fazer a operação. E número 3, essas operações midiáticas, o Rio de Janeiro é ávido nelas, desde do governador Sérgio Cabral, de triste lembrança, helicópteros subiam, metralhando de cima para baixo, o crime organizado só cresceu. Eu quero ouvir você que é experiente e trabalha com isso. Capês, para responder a sua pergunta, tanto na questão das operações nas favelas do Rio de Janeiro, como na questão da revista íntima, fica muito claro que a gente precisa separar o que é teoria e o que é prática. E o Supremo tem julgado muito com análise na teoria. É lógico que na teoria seria melhor o comerciante fechar as portas para não sofrer ali com algum tipo de bala perdida. É lógico que na teoria as operações precisam seguir um rito em que não pode haver de nenhuma forma risco aos que ali estão presentes. É lógico que na questão da revista íntima, a revista íntima ali do visitante do preso constrange. Só que a prática é outra. E sabe quem pode nos responder sobre a prática? É a polícia militar, que tem que cumprir uma operação, entrar num morro e tem todas as suas dificuldades, que é recebido por tiroteio, recebido por bala dessas organizações criminosas. Na prática, quando você vai para a situação da revista íntima, você não tem a capacidade de substituir por equipamento tecnológico, com um scanner corporal para todos os presídios. Então, precisa manter a revista íntima enquanto a tecnologia não está disponível em todos os presídios. A prática é diferente da teoria. O Supremo está julgando muito, Capês, pela teoria. E na teoria, você vai querer ensinar, por exemplo, a realização de uma operação impecável que na prática nunca vai funcionar. Então, sem dúvida nenhuma, está errado esse tipo de ação judicial que chega para o Supremo sem ser para analisar pontualmente, Capês, uma ilegalidade. Pode haver, claro, uma ilegalidade numa operação policial, pode haver o endereçamento a uma reclamação à corregedoria, se houver o abuso por parte de um agente da polícia, pode haver, inclusive, o relaxamento de uma prisão em flagrante se ela for oriunda de indícios de nulidade. Isso está previsto em lei. Agora, não dá para analisar toda uma operação, não dá para engessar toda uma operação. Então,
ela deve acontecer nos princípios lógico-constitucionais dela ser a menos invasiva para a população, focada, e aí, respondendo a sua terceira pergunta, em inteligência. A polícia não tem que entrar a esmo e tentar encontrar lá uma boca, etc. Tem que estudar. Hoje nós temos drones, nós temos a própria tecnologia, reconhecimento facial. Olha como o Smart Sampa está tendo resultado aí em cumprir mandado de prisão com o reconhecimento facial. A gente tem que usar melhor a tecnologia para fazer operações mais eficientes e ter menos problema aí, eventualmente, com a população, que lógico que também tem a sua parcela, que sofre muito, porque está ou nas mãos de criminosos ou nas mãos de milícias, que são preenchidos também por agentes públicos, ou estão sofrendo com esse tiroteio, essa guerra que vive as comunidades no Rio de Janeiro. A solução não é tão simples e não vai se resolver numa canetada do Supremo Tribunal Federal. Agora, Guilherme Mendes, vou fazer uma pergunta para você. Como é que você pode fazer? Vamos ser profissionais e técnicos aqui, né? Quando tratamos de crimes, por exemplo, crimes contra os costumes, a gente tem que ser sempre profissional, técnicos, a linguagem correta. Mas imaginemos mulheres que vão levar drogas dentro do órgão genital para os companheiros nos estabelecimentos carcerários. Praticamente se assegurou a impunidade delas. Se der certo, deu. Se der errado, vai alegar que a revista íntima foi vexatória. Como é que se faz diante da escassez de estrutura que temos nos estabelecimentos carcerários? Tem dinheiro para a Lei Rouanet, tem dinheiro para a emenda parlamentar, mas não tem dinheiro para raio-x nos estabelecimentos carcerários. Como é que se faz para fazer uma revista íntima que não seja vexatória? Porque aí, se for vexatória, o Supremo disse, se é vexatória, é crime de abuso de autoridade. Se é crime de abuso de autoridade, a prova é ilícita. Se a prova é ilícita, tem que ser anulado. E não há crime. Não está muito juridiquês isso aqui? Não me parece que tem que ser a olhar a realidade cotejando com a doutrina pura que se dá em sala de aula? Não, mas aí é a questão do mundo do ser e do dever ser. Quando o ministro Lewandowski falou a semana passada de que a polícia prende mal, era exatamente isso que você está falando, Capês. Recursos para se instalar, como é que se fala, raio-x nos presídios, isso há. E isso é responsabilidade dos estados. Se os estados não o fazem, não é correto se obter uma prova de forma ilegítima, e aí, porque não há interesse ou porque não há recurso para se instalar o raio-x, você não deve submeter aquelas pessoas àquela humilhação, ou tampouco, quando submetidas, se obter uma prova de forma ilícita, como vem acontecendo em alguns casos. Então, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal faz muito bem o seu papel de lembrar às autoridades de que as coisas têm uma forma que elas devem acontecer. E se elas não estão acontecendo momentaneamente, elas têm que lembrar o caminho a ser perseguido. Então, instala-se lá o detector de metais ou então o aparelho de raio-x. Quando vai se fazer uma operação, se toma o devido cuidado. E é engraçado, quando o Durso falava aqui, eu estava pensando, né? Qual é a definição de operação? Operação a gente só ouve falar em favela, em comunidade. Eu nunca ouvi falar em nenhuma operação em nenhum outro tipo de lugar. O que você tem, às vezes, é cumprimento de mandados, como a Polícia Federal faz, a Polícia Civil, às 6 horas da manhã. Isso se chama de operação, mas não tem tiro, não tem efeito colateral, não tem morte. Tem inteligência em se cumprir e se prender aquelas pessoas. Quando é na comunidade, é essa catástrofe, como você bem falou. Ou pirotecnia, ou então descem do morro 2, 3 ladrões mortos e 2, 3 crianças, 2 ou 3 aposentados. Ou seja, é aquela carnificina que não leva a lugar nenhum. Se assim não fosse, o crime organizado não vinha se fortalecendo cada vez mais, ano a ano. Isso só mostra que a estratégia utilizada está errada. Pois é. Eu quero só ver segurança de boate agora começar a ser preso quando for fazer a revista nos clientes que estão entrando.